Bom dia, meus amados amigos, amados irmãos. A graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, esteja com todos nós. Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos, para juntos nós lermos e aprendermos mais um pouco da santa e gloriosa Palavra do Senhor. E antes de nós abordarmos o texto que nós vamos ler, no qual nós vamos estar refletindo, eu quero pedir aos amados mais uma vez, para ao visualizar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar o seu like e, por favor, ative o sininho de notificações e nos ajude no crescimento deste canal, com a bondade do Senhor. Pois bem, o texto que nós vamos abordar hoje está contido no livro de Salmos, o Salmo de número 24. E nós estaremos lendo todo o Salmo, Salmo 24. Então, o versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Pois bem, amados, o Salmo 24, só para nós relembrarmos, que eu sei que é do conhecimento de muitos que estarão assistindo este vídeo, mas só para nós relembrarmos, para o enriquecimento da santa e gloriosa Palavra de Deus, e não assim do lado da parte do Senhor Deus, que o Senhor Deus não precisa de nós para enriquecer a sua bendita palavra, mas só para enriquecer o nosso lado. Então, o Salmo 24, juntamente com o Salmo 23, e ainda retrocedendo até o Salmo 22, nós sabemos que estes três salmos, eles compõem uma trilogia de salmos que representa o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, ou seja, como o profeta Isaías e o profeta Jeremias, mais especificamente o profeta Isaías e outros demais profetas que fazem menção do nosso amado Salvador Jesus Cristo, do advento do Senhor Jesus. Estes salmos são considerados salmos messiânicos, sendo que o Salmo 22, ele é considerado, juntamente com o Salmo 69, o Salmo do Calvário, o Salmo da entrega de nosso amado e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Salmo do sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz. E tanto é que o Salmo 22 diz: Deus meu,
por que me desamparastes? E nós encontramos essas palavras do nosso amado e Salvador Jesus Cristo no livro do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 27, em que o Senhor Jesus, ele exclama: Deus meu, por que me desamparastes? Ou por que me abandonastes? O Salmo 23, ele é chamado e é, como de fato, o Salmo do Bom Pastor, e também o Salmo que representa o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E não só dá, como deu, né? O Senhor Jesus, ele deu sua vida por nós. Quando nós ainda estávamos desgarrados, nós não conhecíamos o Senhor Deus, o Senhor Jesus, da forma que a Escritura nos diz. Conhecíamos de uma forma geral. E o Senhor Jesus já nos amou e já disse que congregaria outras ovelhas que no momento em que ele proferiu essas palavras, estavam desgarrados. Nós não éramos do aprisco de Israel, mas o Senhor Jesus, ainda há outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais convém eu congregar, agregar a este aprisco. Então, o Salmo 23 é o Salmo maravilhoso que nos informa que o Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará, e também que o Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amados, o privilégio é muito grande, é muito maravilhoso. E, finalmente, o Salmo 24, ele é chamado de o Salmo da glorificação, o Salmo da coroação, em que após o Senhor Jesus se esvaziar da sua glória, se esvaziar temporariamente da sua posição de Deus na sua plenitude, embora que durante o seu ministério ele revelou muitas faces da sua divindade, algumas vezes, algumas ocasiões, mas depois, após um advento todo maravilhoso, pautado na obediência, pautado no triunfo, pautado no amor e na misericórdia, em que bondosamente ele nos substituiu na cruz do Calvário, nos substituiu na nossa condenação, para que nós não fôssemos para as trevas eternas. O Senhor Jesus, ele então volta triunfante para a destra do Pai, à direita do Pai. E esse Salmo 24, ele nos narra, nos informa. O salmista Davi, ele escreve, pelo Espírito, inspirado pelo Espírito do Senhor. Convém lembrarmos mais uma vez, que Pedro vai nos informar, que sabendo primeiramente isso, que os homens santos de Deus, eles não falaram de si mesmos, mas eles falaram inspirados e orientados pelo santo e maravilhoso e glorioso Espírito de Deus, o Espírito Santo maravilhoso. E o salmista Davi, possivelmente, ele escreve este salmo no período em que a arca do Senhor vem da casa de Obed-Edom e vem para a Jerusalém. Vem para estar na casa do Senhor, no tabernáculo em Jerusalém. E nos diz a palavra de Deus no livro de Crônicas, que o salmista Davi, nesta ocasião, ele organizou um cortejo todo maravilhoso, um cortejo especial, e ele vinha, e outra coisa, um outro ponto maravilhoso que nós observamos aqui, é que Davi não deu a ordem para os seus servos, para os seus soldados, para a sua corte, ir buscar a arca, e ele ficou confortavelmente vestido na sua realeza como rei de Israel. Ele não ficou
ele não ficou, então, vestido lá no seu trono e pomposamente observando a chegada da arca do Senhor a Jerusalém. Mas diz o texto maravilhoso, o texto bíblico, que ele foi pessoalmente com seus servos, com a sua guarda, e ele veio bailando diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor. E ainda mais maravilhoso, que ele não foi vestido com suas vestes reais. Diz a palavra do Senhor que ele veio vestido de um vestido de linho como um dos seus sacerdotes, um dos sacerdotes da casa do Senhor, que estava a serviço da obra do Senhor. E Davi, ele se despiu da sua realeza, porque ele reconhecia que naquele momento, o rei ali é o Senhor Deus. Não somente naquele momento, mas ele assumiu, na verdade, assumiu uma postura de servo. É como se ele dissesse, não, o rei aqui não sou eu, embora tenha sido bondosamente escolhido pelo Senhor para pastorear a nação de Israel, para ser rei de Israel, foi tirado de trás das malhadas do rebanho do seu pai, para reger a nação de Israel. Mas ele sentia e sabia no seu coração que na íntegra o verdadeiro rei é o Senhor Deus. É o Senhor Deus. E é nesse estado de espírito é que Davi entra bailando, não como um rei, mas como servo, como um adorador. É como se Davi dissesse, aqui não está o rei, aqui está um adorador, aqui está um servo do Senhor. E Davi entra então bailando diante da arca do Senhor, aquele cortejo maravilhoso, aquele cortejo que nos inspira, que nos faz a reconhecer que Davi, apesar de alguns reveses na sua vida, Davi jamais deixou de ser um adorador do Senhor. Então, possivelmente, este salmo foi escrito neste período. E este salmo maravilhoso, ele é dividido em 3 partes. No versículo 1 e 2, o Senhor ele é apresentado como o Deus Supremo da criação. Do versículo 3 ao versículo 6, aí nos apresenta como o Deus da suprema santidade, o Deus santo em toda a sua plenitude, uma plenitude que os nossos corações, a nossa concepção não consegue alcançar. O Deus maravilhoso em toda a sua santidade. É onde nós conseguimos exprimir, é onde o nosso vocabulário consegue expressar. E do versículo 7 ao versículo 10, nós encontramos agora o Senhor Deus glorificado, o Senhor Deus exaltado. Deus Pai jamais precisou de ser glorificado, porque Ele é o dono de toda a glória. Ele disse no livro do profeta Isaías, olha, a minha glória eu não darei e nem emprestarei para ninguém. Haja vista o exemplo triste e infeliz do rei Herodes, que após um discurso bonito, tinha um bom discurso, um discurso admirável, mas quando o povo fala, não, isso não é voz de homem, isso é voz de Deus, e ele toma aquela posição, ele se apossa daquelas palavras no seu coração, e diz a palavra do Senhor, que ele morreu comido de bichos. Amados, nós sabemos que sempre a glória é do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus, o Filho, ele veio humanizado. E como nós já dissemos, cumpriu com todo o triunfo, com toda a maravilha, toda a obediência, o advento, o propósito redentivo do Pai para nós,
E é nesse contexto que nós encontramos aqui o salmista Davi descrevendo, então, o Salmo 24, aqui do versículo 7 ao versículo 10. Mas, voltando ao versículo 1, o salmista, ele começa este salmo, então, nós já falamos o possível contexto em que ele foi escrito, né? Ele começa este salmo maravilhoso dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, completamente. Plenitude nós sabemos que quer dizer completo, né? É o conceito do que é completo. Então, só a primeira parte deste versículo já é maravilhoso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amados, nós observamos aqui que na tentação do deserto, quando o Senhor Jesus, numa permissão de Deus, ele é transportado pelo inimigo até o alto, em que o inimigo fala assim, e o inimigo mostra para ele, em uma visão, toda a glória do reino terreno. E o adversário ele diz, olha, tudo isso te darei, porque me foi entregue e eu posso dá-lo a quem eu quiser. É mentira. E o Senhor Jesus vai nos dizer que ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Desde o princípio, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Por quê? A terra e a sua plenitude jamais deixou de pertencer à soberania de nosso Deus. Na verdade, nós sabemos que ele governa o sistema mundano, o sistema pecaminoso, o sistema afastado de Deus. Mas a terra e a sua plenitude jamais foi dele. Mesmo quando nossos pais adâmicos pecaram no jardim do Éden e perderam aquele domínio que eles tinham, mas a terra e a sua plenitude jamais deixou de pertencer ao Senhor nosso Deus. Então, como usurpador, ele estava oferecendo algo que não lhe pertencia. Porque o que lhe pertencia, o Senhor Jesus jamais caberia em nada, em nenhum ponto, a pessoa bendita e santa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que o que lhe pertencia, como nós já dissemos, é o sistema pecaminoso do homem afastado de Deus. Mas a terra e a sua plenitude sempre pertenceu e pertencerá ao nosso Deus. E não fica por aí não, queridos. Não fica por aí não. O salmista ele prossegue dizendo que o mundo e aqueles que nele habitam, ou seja, por criação, nós somos de Deus, por direito. Deus nos criou, Deus nos fez. Embora que todos nós, para usufruirmos, para recebermos o dote, a adoção de filhos, nós tivemos que passar pelo processo do arrependimento, do novo nascimento, tivemos que passar pelo processo da regeneração, tivemos que ter um encontro com o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Ele nos encontrou quando nós estávamos perdidos, como ovelhas que não tinham pastor. Mas por criação, nós sempre fomos do Senhor Deus. E o Senhor Jesus, bondosamente, Ele conquistou para nós, na cruz do Calvário, o direito de filhos. Mas aqui não está falando somente de Deus Pai. Aí o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João no capítulo 1, no versículo 11, versículo 12, o Senhor Deus vai nos informar na sua palavra que quando o Senhor Deus, Pai, estava na criação, sem o Senhor Jesus,
nada do que foi criado foi feito. Ou seja, o Senhor Jesus estava presente maravilhosamente em toda a criação. E diz o versículo 2, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E outra coisa, amados, para nós partirmos para o versículo 3, um outro ponto maravilhoso que nós encontramos aqui, ainda no versículo 1, é que o nosso Deus, ele é o Deus de todo o universo. Ele não é simplesmente um Deus, e na verdade ele não é um Deus, ele é o Deus. Mas ele jamais pode ser comparado a um dos deuses das antiguidades e da atualidade, que eram deuses territoriais, que segundo algumas nações pagãs, aqueles deuses feitos por mãos de homens e criados na concepção humana e na concepção maligna, eram deuses que dominavam apenas aquelas nações que eles representavam. O nosso Deus, ele não é um Deus territorial, ele é Deus universal, Criador de todas as coisas. Glória a Deus. E aí o salmista Davi, ele prossegue dizendo: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E o Espírito do Senhor dá a resposta para ele, e ele escreve: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui o salmista Davi, ele está descrevendo, primeiramente, o caráter de santidade total, maravilhoso e perfeito de nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós falamos isto com muito temor, porque nós reconhecemos que ainda que nós procuramos aprender, nós procuramos ler, ainda que nós buscamos da parte do Senhor, mas a nossa limitação humana está sempre aquém. Mas aqui, então o salmista Davi, ele vai falar então da santidade do Senhor, que é estendida em Cristo Jesus à geração que é composta de todos aqueles que humildemente reconhece a sua miserabilidade diante de Deus, reconhece o seu estado pecaminoso, reconhece a necessidade, não só a necessidade, mas o privilégio e a maravilha de pertencer à geração daqueles que temem ao Senhor. Então, queridos, e nós sabemos que de nós mesmos, nós jamais teríamos condições de subir ao monte do Senhor, que historicamente representa o Monte de Sião, e depois a cidade do rei, a cidade de Jerusalém, e que odiernamente representa aonde está a igreja do Senhor, onde está dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, ali ele se faz presente. Também o nosso coração, e escatologicamente também a Nova Jerusalém que do Senhor descerá do céu. Quando Deus, no seu devido tempo, é no Kairos de Deus, não é no Cronos do homem, não adianta ninguém marcar a volta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Não, ninguém está condicionado a isso. Todos que fizeram falharam, ou então inventaram um embuste, uma mentira, para justificar o fracasso da sua previsão. Mas Deus, no seu devido tempo, ele enviará uma força expedicionária, aonde se cumprirá
a palavra do Senhor, que o Cristo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele virá na sua glória com os santos e os anjos para derrotar o império das trevas, para aniquilar os poderios corruptos mundanos e estabelecer o reino maravilhoso, o reino milenial, em que todos nós, os que permanecermos fiéis e na sua santa e gloriosa presença, estaremos com ele. Tanto aqueles que estiverem dormindo em Cristo, que serão ressuscitados, como aqueles que estiverem vivos. O apóstolo Paulo vai nos informar esta maravilha, no capítulo 4 da primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, a partir do versículo 13. Mas então, queridos, mas de nós mesmos, nenhum de nós teríamos condições de subir ao monte do Senhor e estar no seu lugar santo. Nenhum de nós teríamos condições, fora da presença de Deus, e não temos, ninguém tem, fora da presença de Deus, a condição maravilhosa, agradável ao Senhor, de ser limpo de mão e puro de coração, que não vive ou não entrega a sua alma, não vive a sua vida de forma vaidosa, não jura enganosamente. E o Espírito do Senhor vai informar para Davi o que acontece com todos aqueles que, apesar da sua humanidade, das suas limitações, mas procuram, pedem ao Senhor e buscam de Deus, viver uma vida com limpeza de mão e pureza de coração. O salmista Davi, sempre lembrando, dentro da direção do Espírito Santo, ele vai dizer: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Qual é a justiça do Deus da nossa salvação? A justificação em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo, agora o apóstolo Paulo, também debaixo da maravilhosa direção do Espírito Santo, no capítulo 5 da carta que ele escreve à igreja de Roma, ele vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com Cristo Jesus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós recebemos a bênção do perdão mediante o nosso arrependimento, mediante a conversão. Nós recebemos a bênção da salvação, a bênção do perdão, a bênção da regeneração e a bênção da promessa infalível da vida eterna. E outra coisa, do privilégio maravilhoso, aleluias, glória a Deus, do privilégio maravilhoso e da promessa maravilhosa que o Senhor Jesus fez, que ele diz: em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E ele acrescenta essa promessa, prometendo o maravilhoso Consolador, o outro Consolador, que viria para estar conosco e nos guiar, e nos ensinar, e nos guiar em toda essa verdade maravilhosa. Então, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, também chamado em alguns textos o Deus de Israel. Aí, o versículo 6, ele é finalizado com a palavra entre parênteses, sei lá. Os amados observaram que quando eu estava fazendo a leitura bíblica, eu dei uma pausa, porque significa realmente uma pausa. Mas não é uma pausa para devagar, para distrair, não. Para descansar de ler a palavra do Senhor, não. Mas é uma pausa para refletir sobre a bênção e as maravilhas já descritas aqui neste salmo, do versículo 1 até o versículo 6. E depois, o salmista Davi, ele prossegue dizendo: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Amados, nós sabemos que quando o Senhor Jesus, ele se esvazia de si, o apóstolo Paulo vai nos informar no capítulo 2 da carta que ele escreve à igreja de Filipos, a partir do versículo 5, e o Senhor Jesus,
ele sai da eternidade, humanizado. Jamais deixou de ser Deus. E aí eu lembro aqui uma menção de um pastor muito abençoado, muito usado por Deus, que ele vai comparar a glória do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus, a deidade do Senhor Jesus, como um carro estacionado na garagem. Ele fez essa comparação totalmente num bom sentido. E jamais ele quis diminuir a glória do Senhor Jesus aqui, com essa comparação. Deus nos guarde de tal intento em nosso coração. Mas quando nós temos um carro e guardamos o carro na garagem, então nós saímos, às vezes, nós podemos sair a pé para ir na padaria, na mercearia ou numa farmácia próxima da nossa casa e saímos a pé, mas o carro está lá na garagem. Nós não deixamos de ser proprietário do carro. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, quando ele saiu humanizado, jamais ele deixou de ser Deus. Temporariamente, por amor de nós, por misericórdia de nós, diz a palavra do Senhor que ele se esvaziou de si e assumindo a forma de servo, em total obediência. Ele foi obediência até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e para que a este nome todos um dia se ajoelhem diante dele e confessem que Jesus é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor. Mas que bom, amados, que aqueles que reconhecem o seu estado pecaminoso e a necessidade e a maravilha de ser salvo em Jesus Cristo, não precisamos esperar o dia do juízo, até mesmo porque o Senhor Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim não enfrentará o juízo, não passa pelo juízo, mas passa da morte para a vida. Passa da ameaça, ou seja, da iminência, da morte eterna para a vida eterna. Aí, queridos, nós já vamos terminar, mas antes queremos falar mais um pouco aqui do versículo 7 ao versículo 10. Quando o Senhor Jesus, após a sua morte na cruz do Calvário, e quando ele dá o brado lá na cruz do Calvário, após ele citar o Salmo 22, ele pediu o perdão, pediu o Senhor para perdoar aqueles que o estavam crucificando, aqueles que o estavam rejeitando. E então, para finalizar, ele fala: está tudo consumado. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Nas mãos do Senhor, Deus. Já falamos em outra palavra, que a morte não teve esse direito, não teve o privilégio de tomar o espírito do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí sim, temporariamente, ele passou pela morte por nós. E aí, ele ressuscita. E antes da ressurreição, ainda nessa palavra, está tudo consumado, que todos nós, ou quase todos nós sabemos que a palavra consumado, tetelestai, ou que significa está tudo pago, e mais do que tudo pago, diz que está tudo pago na sua totalidade, não há nenhuma parcela, não há nenhum centavo para trás, para ser pago. Está pago na sua totalidade. Ali, amados, bondosamente, o Senhor Jesus, ele conquistou para nós o direito de subir ao monte do Senhor, de estar no seu lugar santo, de adquirir mãos limpas e pureza de coração, viver uma vida isenta da vaidade, não jurar enganosamente e receber a bênção do Senhor,
e a justiça do Deus da nossa salvação. Aí sim, vamos para a ressurreição do Senhor Jesus. Quando ele ressuscita, se passam aproximadamente 40, 50 dias, chega o dia da sua ascensão ao céu. E após ele fala as derradeiras palavras para os discípulos, e diz o texto que ele, elevando as suas mãos, os abençoou. E ato contínuo, ele começou a ser elevado aos céus. Glória a Deus. E o texto prossegue dizendo, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 8. E então, ato contínuo, diz o texto, que ele foi sendo elevado, e a certa altura, uma nuvem encobriu ele da visão dos seus discípulos. E eles ficaram olhando para cima. E ato contínuo, o anjo do Senhor, um anjo, não o anjo, mas um anjo do Senhor Deus, ele fala para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Senhor que vocês estão vendo subindo, da mesma forma que vocês estão vendo subindo, ele voltará. Glória a Deus. Ai daqueles que negam a volta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Não estou falando de pré-tribulacionista, de tribulacionismo, de pós-tribulacionismo, de mid-tribulacionismo, não estou discutindo isso. Mas Jesus voltará. O Rei da Glória, ele foi, mas ele voltará. E, amados, possivelmente, quando uma nuvem encobre o Senhor Jesus da visão dos seus discípulos, possivelmente, amados, ainda que já regenerados, porque a partir da morte, do brado do Senhor Jesus na cruz do Calvário está tudo consumado, então os discípulos e todos aqueles que naquela época tiveram, e até os dias odiernos, e até a volta do nosso amado Salvador Jesus Cristo, ter um encontro com Ele, uma vida com Ele, então, ainda aí sim, eles já tinham alcançado a regeneração na sua plenitude, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, mas a humanidade, a limitação de todos aqueles que estavam reunidos ali no Monte das Oliveiras por ocasião da assunção do Senhor Jesus, eles não estavam preparados para contemplar o que possivelmente estaria acontecendo além nuvem. Aí, queridos, aí é concordância da maioria dos teólogos genuínos, os teólogos que procuram aprender a palavra do Senhor com temor e com tremor, com sinceridade, procuram aprender e ministrar a palavra do Senhor com pureza e com veracidade. É concordância da maioria que nesse instante estava se cumprindo aqui o versículo 7. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Por que levantar as portas? Por que levantar? Quer dizer, alargar. Alargai-vos, porque agora o Cristo que saiu para estar humanizado, encarnado por nós, para encarar as nossas mazelas, nossas misérias humanas na cruz do Calvário, agora estava voltando triunfante para junto do Pai. E agora ele não estava voltando sozinho, ele estava voltando glorificado. Então agora os portais eternos tinham que ser alargados, porque ali iria entrar, estava voltando o Senhor Jesus, o Senhor Deus Filho, o Rei da Glória. Os portais tinham que ser alargados. E algumas outras conjecturas acerca de quem estava com ele. Mas parando por aqui, o certo é que miríades, milhares de anjos, possivelmente, estavam em uma maravilhosa recepção para receber o Senhor Jesus, o Rei da Glória.
Por isso que o salmista Davi, cheio do Espírito Santo, ele diz aqui: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra, que desde o início ele enfrentou todos os desafios aqui na terra, enfrentou e saiu vitorioso, triunfante, como na tentação do deserto, voltando à tentação do deserto, em todas as investidas do maligno, o Senhor Jesus não precisou arregaçar a manga da camisa e sair para o braço. Ah, ele estava humanizado. Não, mas ele ainda era Deus, o Rei da Glória, humanizado. E ele saiu triunfante, usando a santa e bendita palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Amados, como servos do Senhor, como a geração daqueles que buscam o Deus de Jacó e que pertence ao Senhor Deus de Jacó, ao Deus de Israel, Deus da igreja, o Deus que uniu a nação de Israel e os gentios, aqueles que se arrependeram e se arrependem e se voltam para o Senhor Deus, aceitando Jesus Cristo como Salvador. Então foi formado um povo. Todos nós recebemos em Cristo Jesus este triunfo maravilhoso. Por isso aqui que diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, porque o Senhor Jesus, bondosamente, ele guerreou nessas guerras, que por nós estaria perdido, estaríamos derrotados, não tínhamos nenhum êxito de triunfo, de vitória, mas Jesus venceu por nós. E por isso o salmista Davi, ele levado pelo Espírito do Senhor: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E que bom, amados, que para finalizar, que bom, que o Rei da Glória, ele voltou não somente para a destra do Pai, mas como nós já dissemos, conforme a sua santa e maravilhosa, ele também requer que a cada dia nós alarguemos o nosso coração, os portais do nosso coração, para que ele, como Rei da Glória, ele possa permanentemente habitar em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias. Glorificamos e exaltamos o nome do nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória, e mesmo como o Rei da Glória, ele bondosamente, ele quis habitar e habita os nossos corações, a nossa vida, a nossa família. Ei, o seu lar não pertence a deuses, o seu lar não pertence a nenhum homem. O seu lar, o meu lar, o nosso coração, a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, amados, a cada dia vamos alargar os nossos corações, vamos alargar a nossa vida, vamos alargar a nossa caminhada, para que o Senhor Jesus Cristo, ele bondosamente possa continuar a habitar em nossa vida, em nossos corações, em nossos lares, em nosso lote, o seu apartamento, onde você habitar, o Rei da Glória, ele é o dono do seu lar, é o dono da sua vida, é o dono da nossa vida. E que privilégio, que maravilha! Assim, amados, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo que neles habita. Você pertence a Deus, a sua família pertence a Deus, a sua vida é de Deus, a sua vida pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, em Cristo Jesus, o Rei da Glória, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus vos continue abençoando a todos vocês, a todos nós, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Deus vos abençoe. E a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Amém.